Bom dia, a gente está aqui no nosso primeiro ciclo de entrevistas, né, com o tema da educação no Brasil. E hoje a gente está aqui com o professor Vladimir Oliveira da Silveira. Ele tem mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, é professor titular em Direitos Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor também da PUC de São Paulo, membro do Conselho da Faculdade de Direito da FADIR, membro da Comissão de Direito Militar da OAB de São Paulo, foi secretário executivo e presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, o CONPED, consultor ad hoc para o CAPES, CNPq, Fundect, foi membro do Comitê de Área do Direito da CAPES, do Comitê Técnico e Científico da CAPES e do Conselho Superior da CAPES, do MEC, todos eles. Foi membro também da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência Memórias Reveladas e é advogado. Tudo bem, Vlad? Tudo jóia. Um prazer falar com você, Álvaro. Legal. Quem quiser conhecer um pouco mais a trajetória do Vlad, vai lá na nossa entrevista com a história de vida dele. Ele conta uma trajetória muito interessante, extremamente envolvida com a educação, né, com o ensino jurídico e com a advocacia. Tem uma história bem interessante. E aproveitando essa história, Vlad, você tem uma longa experiência aí como professor, né, desde ter atuado no início, né, da sua carreira na graduação, né, como professor de crianças de inglês, e depois você acabou se tornando professor universitário, e se envolvendo com muitos projetos na área de pesquisa, ensino e extensão. Eu queria te perguntar, como que você vê a educação? O que é a educação para você? A educação é talvez um dos temas mais complexos de se falar, né? É um dos direitos fundamentais, né? Mais concretizador da transformação, né? Transformação social, transformação ambiental, né? Eu falo muito de educação ambiental nas minhas aulas sobre sustentabilidade, né? Que é parte do que eu vejo de uma educação em direitos humanos, né? A educação ela permite você transformar pessoas, né? Ela permite que as pessoas estabeleçam marcos civilizatórios, né? Permite que elas entendam o papel dela dentro da sociedade, né? Que elas possam, por exemplo, fazer escolhas racionais do ponto de vista político, né? Se eu não sou uma pessoa educada, se eu não sou uma pessoa que entendo, né, onde eu estou dentro da minha sociedade, né, fica difícil eu exercer o meu direito de voto. Então, me dá o direito de voto sem eu ter uma compreensão do meu mundo, né, dos políticos, do pano de fundo, né, que eu sempre falo, da teoria do poder, né, do poder dominante em relação ao poder dominado, né, fica sem sentido, né? Então, só faz sentido, só se concretiza com a educação. Então, Paulo Freire fala muito sobre isso, outros autores, né? Mesmo em linhas diferentes do Paulo Freire, vão abordar também essa temática, né? É um consenso, né? De todos, né? Quando abordamos a educação, né, e os problemas que existem no mundo, que muitos deles não existiriam ou seriam menores se você tivesse uma melhor educação. A grande dificuldade e o grande desafio é você trazer educação e gradativamente aumentar, melhorar a qualidade da graduação. Então, trabalhar nas duas pontas, quantidade e qualidade, né? Eu acho que as duas vertentes são importantes, né? E quando eu falo que ela transforma, eu pude já ver em trabalhos meus, né? Eu sou um professor no meio de uma trajetória que me considero, né? Já realizei bastante coisa, né? O projeto, por exemplo, quando eu e o Álvaro falávamos aqui da Uninove, eu fui chamado, né, para organizar o programa de mestrado, né? Preparar o programa de mestrado e depois, né, consolidar esse trabalho, né?
Então, a gente fez o APCN, antes do APCN, a gente criou o Grupo PET, a gente criou uma série de alicerces para que a gente pudesse, de grupo de pesquisa, para que a gente pudesse ter o mestrado não de uma forma artificial, mas de uma forma efetiva e que se continuar, e que aquele mestrado continuasse mesmo se a gente não participasse mais, né? Foi o que a gente procurou fazer. É lógico que é sempre muito mais fácil destruir do que construir, né? Mas a gente procura estabelecer uma fundação bem forte para que esses projetos continuem independentemente das peças serem substituídas ou não, tá? Mas, quando eu estive na Uninove, eu tive um trabalho muito diferente, por exemplo, que eu tive na PUC São Paulo, tá? Na Uninove, eu recebia, né, o que, na época, né, ou seja, os autores começaram a chamar da nova classe C, tá? Então, essa nova classe C que estava sendo, né, integrada no consumo, né, e também tendo acesso à educação no nosso país, seja universidades públicas, seja através do ProUni e universidades privadas, né? Então, Perfeito. você tinha essa possibilidade de inserção dessa nova classe C, que era uma classe C e também parte da D, né? Era um grupo de pessoas, né, que que a família nunca tinha chegado a um nível superior. Então, essa pessoa, né, completar os seus estudos de graduação, e muitas das vezes isso transformava aquela família, permitia que aquela família tivesse uma estabilidade financeira, emocional, social, né, de uma maneira geral. E eu pude ver aquilo de uma forma ativa e participar desse processo, né? Os meus alunos, por exemplo, de outras instituições, por exemplo, da PUC São Paulo, né, hoje o perfil da PUC tem se modificado, mas de uma maneira geral ele vem de alunos bem qualificados. Meus alunos costumam saber pelo menos inglês, mas muitos sabem 2 idiomas quando chegam na faculdade, né? Vieram de boas escolas privadas na sua maioria. Lógico que também temos alunos de escola pública na PUC, até por conta de programas que a PUC participa e de bolsas que ela viabiliza, né? Mas se a gente pegar o aluno padrão, né, o aluno geral, né, a média da faculdade de Direito, a gente vai ver que são alunos que já vêm com uma boa formação, muitos, inclusive, já inseridos no meio jurídico, filho de grandes advogados, de juízes, promotores, procuradores, etc. Então, eu costumo dizer que lá, se eu não atrapalhar, eles seguem o rumo normalmente deles, né? Eles já são preparados, eles têm uma trajetória de vida, eles já sabem o que eles procuram, são bem orientados, tá? É lógico que existem exceções, mas a média é nesse sentido. Na Uninove, né, ou seja, aquela proposta que eu tive na Uninove era diferente, né? Eram pessoas, né, que tiveram uma formação precária, né, no ensino fundamental e médio, né, precisavam de nivelamento, né, eram pessoas que tinham uma realidade muito difícil no dia a dia. A maior parte, né, trabalhava para pagar a faculdade, né, e entrar numa faculdade de Direito. Mais do que isso, né, ou seja, depois ter a sua carteira da OAB, né, se tornarem advogados, aquilo transformava a vida deles. Ou a possibilidade de prestar um concurso, né, não de promotor, de procurador, de juiz, né, mas um curso, por exemplo, né, ou seja, um concurso para cartorário do fórum, escrivão do fórum, né, isso já permitiria uma grande transformação, não apenas para ele, mas para toda a família dele. Então, foi um processo desafiador. Eu tive um prazer enorme de dividir isso, né, de fazer parte disso, com a liderança do professor Sérgio Braga, que fez um grande trabalho nessa época na graduação, né? Então, poder opinar, fazer sugestões para o professor Sérgio Braga, aproximar a graduação do mestrado, né? Ter atividades em conjunto, né? Então, qualificar professores, né, no mestrado que davam aulas na graduação, e aí você vê esses alunos que tinham dificuldade de escrever, discutindo temas, por exemplo, de pós-modernidade, falando sobre Bauman e outros autores
mais sofisticados, né? Então, foi uma experiência bem especial, por exemplo, essa da Uninove. Não que, obviamente, você desenvolva, né, uma pesquisa qualificada, com bons alunos, como eu tenho na PUC, alunos que falam outros idiomas, que permitem, obviamente, discussões num outro patamar, também não tem o seu encanto, né? Mas é que esse tipo de trabalho, até por conta da minha formação, de vir de uma escola católica, privada, tradicional, era algo que já fazia parte do meu dia a dia, né? E esse mundo novo que eu pude conviver, de sair de uma escola menor, e quando a gente fala menor, a PUC, né? A PUC, na minha época, chegou a ter 21 mil alunos. Hoje já tem por volta de uns 16, 17 mil. Mas quando eu entrei na Uninove, né, era uma instituição de 120 mil alunos, e quando eu saí, de 150. Hoje deve estar batendo 200 mil alunos, né? Era, como é que chama? Elevador para burro, era, como é que chama? Escada rolante, uma praça de alimentação de shopping center, caixas de banco, né? Ou seja, com um número que eu nunca tinha visto, né? Então, era uma outra realidade. Eu gostava de brincar, né, dizendo que era o efeito China, né? Então, tudo era grande, tudo era numeroso, né, naquela instituição, né? Mas tive também oportunidades interessantes, por exemplo, a Fadisp era uma boutique, né? Então, nessa instituição também aprendi muito com a família Alvim, né? Como, né, ou seja, eles se preocupavam com a qualidade, o corpo docente, né, era fantástico naquela instituição, só tinha fera, né? Toda a palestra eu aprendi barbaridade, no dia a dia, na convivência com os alvins, né? O professor José Manuel, a professora Tereza, a professora Didi, o professor Eduardo, né? A professora Angélica, né? Fora, né, todo o grupo, e que eu ainda hoje tenho o carinho de dizer e também o orgulho de dizer que faço parte dessa família, né, que me ensinaram muito, né? Eu sempre gostei, na parte do direito, do processo civil, né? Sempre foi uma matéria que, para mim, sempre foi especial, né? Então, conviver com eles, né, dentro do processo, e poder inserir questões, né, de direitos humanos nisso, né, foi fantástico, né? Foi fantástico. Então, essa participação também da boutique, né, de ter uma aula com poucos alunos, também fez parte, e aí é onde eu chego no outro ponto, né? O outro tipo de educação, né? Ou seja, essa educação de maior qualidade, quando você tem condição de olhar no olho do aluno, saber se o aluno tem problema em casa, né? Qual que é a dificuldade dele, né? Entender que os alunos, não existe o aluno médio, né? Que você tem que acelerar o aluno que pode ser acelerado, porque senão ele vai se entediar, e também segurar aí num ritmo mais lento com aquele aluno que tem maior dificuldade, né? Não tratar o aluno como um número, e que muitas vezes, quando você tem uma instituição muito grande, né, você não tem condições, né, estrutura para que você possa fazer esse tipo de atendimento normalmente, né? Então, quando você tem grupos menores, você tem condição de atender melhor, conhecer melhor a realidade dele e desenvolver o melhor potencial possível, né, daquele determinado aluno. Porque um aluno é singular, né? Não existe esse aluno médio, né? Ou seja, esses números que muitas vezes a indústria da educação quer criar, né? Esses modelos prontos, né? Os pré-moldados, né? Isso a gente consegue ver no dia a dia, né? Qualquer professor sente isso com a sua experiência no dia a dia. E, para mim, entender isso, ajudar alguém, né? Ou seja, tanto aquele aluno que tem maior condição quanto aquele aluno que tem mais dificuldade, eu acho bárbaro, né? Eu, na própria CAPES, eu sempre fiz crítica em relação, por exemplo, à pontuação, né? Então, essa parte toda de métrica, o Álvaro sabe que eu sou muito crítico, tá? E também estudo muito isso, né? Como gestor, você tem que saber jogar as regras do jogo, tá? Mas, como pensador de políticas públicas e crítico, você tem que ver quais são os gargalos e quais são os problemas, mesmo quando esses problemas te favorecem, né? Porque você tem estratégias de superá-los, né? Muitas vezes as pessoas não apresentam isso porque não têm interesse, né?
Por exemplo... Deixa eu aproveitar, Vlad, talvez, para fazer uma pergunta, e aí eu já direciono aqui para o que seria uma segunda pergunta, mais específica, falando de educação com relação ao ensino jurídico. Perfeito. Eu vou juntar o que você estava falando e colocar uma outra questão, porque, de certa maneira, então, a gente, sem falar desse momento, né, atual da educação, que estamos passando por um momento bastante difícil, Claro. mas, de uma maneira geral, aqui no Brasil, nos últimos 25 anos, assim, né, a gente viu uma transformação no ensino superior, né, que afetou tanto as federais, com um maior acesso, né, de diferentes classes, como você estava falando, e aí nas federais com os vários programas de acesso, como nas universidades particulares, onde você tem, né, a FADISP, como você falou, uma PUC, mas também tem uma Uninove e um mestrado. Então, isso gerou uma diversidade de pessoas, né, que têm acesso a esse espaço de uma discussão acadêmica, né, de uma discussão sobre o conhecimento, e aí especificamente agora falando sobre o saber jurídico. Né? Então, esse espaço, que é um espaço de poder também, né, ele passa a ser mais disputado. Né? Novas narrativas também, né, passam a fazer parte desse debate, passam a trazer novas questões, né, criam uma diversidade. E aí, entrando no que você estava falando, na sua participação nas diversas comitês de área, na CAPES, no Comped, né? Você disse que aprendeu muito, né? Na nossa entrevista aqui, quando você contou a sua história de vida, você fala que aprendeu muito, viu muitas virtudes, né, e defeitos na área do direito. Então, como é que você vê essa situação hoje no ensino jurídico, né, com essa maior diversidade, talvez, de narrativas, de questionamentos, né, fazer um pouco uma análise da evolução da área do direito na questão de produção de conhecimento científico? Bom, a gente teve uma mudança significativa nos últimos 20 anos. E eu sou de uma geração que está no meio de uma transição. E estar no meio de uma transição tem um aspecto positivo, que ele é desafiador, mas também de você ser alvo de uma crítica de quem está para trás da sua geração, porque acha que você está querendo modificar algo que sempre funcionou, pelo menos para a geração anterior. E a geração nova, né, ela busca, né, ou seja, principalmente numa área jurídica, a tradição. E quando você vê que a tradição está se transformando, ela fica um pouco perdida no meio disso. Né? Interessante. Algo que eu não vejo, né, como um problema, principalmente no momento, né, de uma sociedade líquida, né, onde o físico, né, ou seja, onde o sólido, né, não é como era antigamente, né? Ou seja, muitas coisas foram sendo modificadas, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? A pandemia foi um grande exemplo disso, né? Eu diria que seguramente mais de 90% das faculdades de direito, né, tinham a modalidade de ensino à distância, né, gravada, né, ou eventualmente para algum tipo de evento pontual, mas que não fazia parte da sua rotina de todos os professores. É lógico que sempre você tem um professor que ele gosta por iniciativa própria e ele sabe mexer naquilo e traz uma dinâmica diferente, né? Mas é aquele professor que é sempre chamado como exemplo, né? Porque ele não é a regra, né? Ele é a exceção, né? Então, quando você quer falar, EAD, temos aqui professor fulano de tal, né? Mas não é uma coisa institucional, né? Tanto que, assim, as faculdades que eu trabalho, eu fiquei muito sereno, né? Falei, preciso aprender esse negócio, né? Então, vai ser uma oportunidade. Eu encarei como um desafio, né? Falei assim, olha, vou sentar aqui, chamei, né, os meus colaboradores, falei, como é que funciona isso? Como que a gente pode melhorar? O que a gente pode extrair? Vamos ler aqui, vamos buscar o manual, vamos, né,
buscar informações, né? Pegar as senhas para acesso e vamos mexer em tudo isso daqui, né? A primeira aula não foi a melhor possível, né? Depois foi uma coisa assustadora, porque as instituições, de acordo com que os fatos iam acontecendo, iam reagindo de forma contraditória, né? No primeiro momento, davam liberdade para o professor fazer o que quisesse. Depois, percebia que você tinha que ter comprovação que a aula estava sendo dada, né? Aí surge, né, um determinado sistema que você pode usar. Mas depois, aquele sistema, eles pensam a longo prazo e tem que mudar. Então, a prova tem que ser dada de uma outra maneira, né? Tem que registrar. Pô, mas vocês falaram isso já tem 3 semanas, que não era para registrar, né? Como é que fica a gravação se não se falou de direitos autorais sobre direito à imagem? Não, isso a gente vai ver depois, né? Aí tem professor que grita, não vou fazer isso. Aí tem professor que não aceita, né, fazer aula de maneira virtual. Tem alguns que dizem que não tem acesso à internet, enfim, né? Tem de tudo. Aí vai se adaptando. Então, olha, vamos fazer um plano de contingência. Então, vamos fazer um curso gravado, porque se algum professor pegar Covid, se algum professor não der aula, se recusar ou qualquer coisa, a gente tem um plano B, né? Também uma instituição privada, ela vai ter uma preocupação com o seu financiamento, né? Que é uma das críticas que eu faço. Eu acho que uma instituição privada, né, deve buscar financiamento na sua excelência. Como que faz isso? Não é na tuition. Acho que é um modelo fracassado. Eu acho que as instituições, e principalmente instituições grandes, né, que têm nome no mercado no Brasil, deveriam sobreviver de doações dos seus ex-alunos, doações da sociedade e de trabalhos de extensão, né, de consultorias, etc., que prestassem para a sociedade. Acho que você deveria ter, talvez, um patamar aí de 15%, estourando 20% do seu orçamento baseado em mensalidades. Né? Mas acho que isso é um trabalho de médio prazo. Né? As pessoas estão acostumadas a repassar o custo para o aluno, né? Mas eu acho que isso vai ser modificado, né, daqui a um tempo. Né? E quem sair na frente, né, disso vai ganhar muito com isso. E acho que tem condições. Acho que a Covid e outros exemplos, né, têm nos mostrado que o brasileiro não é aquilo, o brasileiro não doa, o brasileiro não ajuda. Ajuda sim, se for necessário e se ele observar uma transparência e um retorno para a sociedade. Então, acho que isso precisa ser mais difundido e mais dinamizado. Né? Então, eu vejo... Não, pode falar. Só para concluir essa parte, que na parte que o direito ele se encontra no momento de transição, de sair daquela aula de Coimbra, né, de palestra, né, para metodologias, e não falo apenas de metodologias ativas, eu falo de metodologia de uma maneira geral, né, mais interessantes, mais dinâmicas, claro, usando tecnologia, né, as tecnologias estão para isso, né, para nos permitir, né, aulas mais interessantes, com maior conteúdo, né, e o professor ter um protagonismo diferente. Eu não acho que o aluno que é o protagonista, né? O aluno, lógico, que ele vai participar do processo, né? Mas o professor ele tem que saber dinamizar a sua aula. Então, ele continua sendo extremamente importante. É lógico que a gente tem que ter o foco no aluno, né? Mas se o professor não tiver um protagonismo de trazer aulas interessantes, temas interessantes, né? Usar metodologias diferentes, né? Dificilmente aquele aluno poderá ser um protagonista em sala de aula. Né? Isso depende de como você planeja, de como você tem condições, né, de dar uma aula. Se eu vou dar uma aula para 150 alunos, né, é difícil que eu faça determinadas dinâmicas. Se eu vou dar aula para 20 e 30, eu tenho uma possibilidade bem diferente. Se eu vou dar aula para 12, né, por exemplo, no mestrado, né, se eu vou dar aula para 10, 8 no mestrado, as minhas possibilidades são enormes, né, de atividades que eu posso desenvolver com um grupo menor. Né? Isso não quer dizer que eu não possa dar aula para 150, né? Mas ela tem um objetivo e tem um limite que é diferente de uma aula. Tal. Isso vale para o direito, vale para outras. Né? Mas assim, a área que eu estudo e a área que eu tenho segurança para falar é a área jurídica e que eu vejo exemplos do que funciona num grupo de 150 e do que não funciona.
né? E do que o funciona num grupo de 8, de 12, até umas 20 pessoas, extremamente interessante, né? Então, o direito ele passa por essa questão tecnológica e de metodologia, que é um pano de fundo. E, por outro lado, dentro do conteúdo do direito, também ele passa por uma modificação importante, né? Ele passa por uma modificação importante, né? Porque bases do direito têm sido questionadas, né? Teorias novas vêm surgindo e teorias que são, com o cuidado do que eu vou falar, muitas vezes uma retórica no seu sentido negativo, né? E, por outro lado, né? Discursos, às vezes, e teorias muito sofisticadas, né? Que dificultam uma comunicação maior com a sociedade e com as instituições, né? E às vezes, é mal interpretada e mal utilizada, né? Na sua ponta final, né? Então, isso chega diferente. Ele é idealizado de uma forma pelo teórico, né? E aquilo é modificado, né? E utilizado de uma maneira totalmente distorcida, né? Pelos detentores de poder nas relações de poder que envolvem o direito. Legal. Não, você acabou já respondendo o que eu ia te perguntar, porque era exatamente essa questão de forma e conteúdo, né? E a questão das novas tecnologias. Então, Vlad, eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente, né, como a gente já falou, você contou na sua história de vida, trabalhou junto na Uninove, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para aquela obra que você organizou do ensino jurídico, que é uma obra fantástica, né? Ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti, se não me engano. Verdade. Muito E orgulho. com muito orgulho, exatamente. E nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta que é mais, na verdade, um convite para você dar algumas dicas para aquele que está estudando direito, né, o aluno da graduação, do mestrado, principalmente, talvez, e para o professor também, para o jovem professor que terminou o seu mestrado, o que é importante ele saber sobre esse mundo, qualis, revista, CAPES, né? Quais são as informações, né? E o que ele precisa procurar conquistar? Bom, essa é uma ótima pergunta, Álvaro, e acho que ela fala muito, né? Ou seja, da minha trajetória. Eu costumo dizer que se eu não tivesse ido para a APG, eu não teria ido para a NPG, e se eu não tivesse ido para a NPG, eu não teria ido para a CAPES, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que através de uma militância política, eu pude complementar e ter uma visão mais enriquecedora, né? Na minha formação jurídica, né? O direito, muitas vezes, se coloca numa posição de que somos diferentes e as regras têm que ser diferentes para a gente. Em alguns pontos, até tem razão. Por exemplo, no sistema de avaliação da CAPES. Você não pode permitir a mudança da regra do jogo durante o processo, tá? As regras têm que ser fixadas antes da avaliação e não durante a avaliação. Tá? Isso traz uma série de distorções e isso é muito caro para a segurança jurídica. Então, Isso aconteceu, né? Acontece e volta a acontecer, porque quem dirige a CAPES, né, tem uma mentalidade que o processo avaliativo educacional ele é dinâmico, então as regras vão sendo modificadas durante o processo e que não tem nenhum problema com isso. Tem problema com isso, porque envolve investimento de universidades públicas e privadas, concorrências locais, né? Isso envolve notas. As notas envolvem, né, ou seja, um retorno financeiro e também de prestígio diferenciado. Também envolve, né, ou seja, você ter mais ou menos recursos das agências, porque existe uma meritocracia. Então, por exemplo, quem está em cima nos programas 6 e 7 tem acesso ao PROEX, que é o programa de excelência, né?
os outros não têm. Então, você cair de 6 para 5, isso te retira do ProEx, né? Você cair do 4 para 3, geralmente, né? A regra, geralmente, né? Você perde o seu programa de doutorado. Então, traz consequências. Então, como a avaliação é utilizada, né? Ou seja, para critérios, né? De definição de políticas públicas, né? E de mérito, né? Não poderia ser feito sem uma segurança jurídica. Então, nesse ponto, eu concordo com as críticas e todo novo coordenador sai gritando: não, isso é absurdo, tal, não sei o quê, né? Por outro lado, né? Tem algumas questões que o direito coloca, que são dificuldades, por exemplo, para se internacionalizar, né? Por exemplo, a língua portuguesa. É verdade, né? É verdade que, por exemplo, né? O inglês, por exemplo, que é a língua mundial, não é um direito próximo do direito brasileiro, porque é um direito da common law, né? Não é um direito romano-germânico, né? Mas, quando a gente participa de congressos internacionais, a gente vê que o alemão, que o francês, que tem a mesma origem de sistema jurídico que o nosso, publica em inglês, entendeu? Uhum. Porque é a língua universal. Então, muito embora as instituições sejam diferentes, né, a língua inglesa virou, né, ou seja, a língua universal da pesquisa e diversas outras coisas. Então, é importante que se publique em inglês, né? Então, a dificuldade que o francês, o alemão, enfim, o chileno tem, né, nós temos também, né? Então, a gente tem que procurar corrigir isso, né? Segunda questão é que, pela inserção local e também pela relevância hoje do espanhol, também produzir em espanhol é melhor do que produzir em português. Então, também é uma forma também de você conseguir uma maior inserção internacional. E não é verdade que os problemas jurídicos sejam problemas culturais. Vou dar um exemplo. Questão do racismo. Questão do racismo. Aconteceu um fato nos Estados Unidos, olha como aquilo teve uma repercussão no mundo inteiro. E não é muito diferente do problema policial que nós temos de racismo aqui no nosso país, Uhum. né? Então, a experiência norte-americana pode ser comparada e discutida com a experiência brasileira, né? Problema, por exemplo, de união estável não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, né? O problema de empresas que vão falir ou vão fazer uma recuperação judicial, né? Você tem isso, estou falando de direito comercial, estou falando da minha área, direito internacional e direitos humanos, que aí é muito mais fácil mostrar exemplos, né? Estou falando de direito de família, estou falando de direito comercial, né? De matérias que o pessoal fala, não, mas é difícil você produzir um paper que tem interesse, né? Num outro país, numa outra revista. Tem sim. Os temas são universais, né? E os problemas são muito parecidos, né? O mundo ele é global, né? Então, as dificuldades, as minorias, né, sofrem as mesmas discriminações, né? Então, isso não é verdade, isso o direito tem que se preocupar, e principalmente o direito brasileiro, né? Também acho que o direito brasileiro precisa pensar um pouco fora, né, dos seus laços com Europa e Estados Unidos. Lógico que você tem muita doutrina interessante nesses países e você não tem que ignorá-las, mas que você tem especificidades aqui da América Latina, né, da América do Sul, principalmente, que merecem um olhar diferente, né? Uhum. E conseguir ter um raciocínio a partir dessa perspectiva, né, local, né? E que, óbvio, que vai dialogar com a perspectiva europeia, com a perspectiva Americano. mundial, né, americana também, né? Mas precisa ter esse olhar, porque é diferente, né? Por exemplo, quando a gente pensa, né, das relações do mundo na época de Guerra Fria, que eram leste-oeste. E, de repente, o pessoal começa a observar que o problema não é ideológico, né? Porque quem está na periferia do comunismo, na periferia do capitalismo, de qualquer jeito está na periferia, né? Uhum. E aí começa a entender que a relação ela é norte-sul, países ricos e pobres, né? Isso traz uma mudança no cenário de política internacional e de relações internacionais fantástica. Então, é um processo que acho que o direito vai passar por isso. E ainda um outro ponto que eu acho que ele é importante.
Quer A dizer, doutrina tem... só duas coisas. Desculpa te interromper, mas você já Sim, deu duas dicas aí, né? Uma que é escrever, né, em outras línguas. E isso. outra que é fazer um diálogo com a América do Sul, América Central também, né? Que são Exato. coisas Ter uma, importantes. perspectiva, ter uma perspectiva local aqui. Tá? Perfeito. Entender onde nós estamos. Tá? Um outro ponto é você, né, entender essas regras, né, que são colocadas e que, no primeiro momento, podem parecer sem sentido. A pessoa se frustra porque não teve o artigo publicado, né? Ou seja, mais procurar melhorar e entender, né, que o processo de pesquisa ele passa pelo levantamento prévio, pelo estudo e, né, pelos resultados parciais e pelos resultados finais. Né? Então, é importante que a gente tenha ideia da dimensão total. Né? Tem brilhantes professores, né, e tiveram brilhantes professores que nunca escreveram um livro, nunca escreveram um artigo, Uhum. nada. Davam aulas fantásticas, tinham conhecimento privilegiado, ainda existem esse tipo de professor, né? Mas não escrevem. Às vezes porque não tem tempo, às vezes porque tem medo da autocrítica, tá? E também da crítica dos outros. Né? Mas, na minha análise, o principal problema desses professores, porque eu convivi com muitos assim, né? É o hábito. Eles não tiveram uma dinâmica, desde os bancos acadêmicos, de estudarem e escreverem, né? Estudarem e publicarem, né? Ou seja, manterem essa frequência e esse hábito, né, de publicização, de debate daquilo que é escrito, daquilo que é pensado, da sua reflexão. Então, eu acho que é uma questão de hábito. Então, é importante estabelecer o hábito de atualizar o currículo Lattes, é importante de entender, por exemplo, mais de metodologia. Né? A maior parte dos alunos de direito odeiam metodologia e muitos professores de metodologia são aqueles professores que estão em início de carreira. Então, o cara não tem a matéria de direito civil ou não tem matéria de direito penal, ele vai dar metodologia. Então, coloca o cara lá. Né? Então, isso é uma coisa que precisa mudar, né? Justamente para que a metodologia fique algo mais interessante. Ou, se você pegou uma aula dessa, estuda. Né? É bom Uhum. para você e melhor ainda para os alunos. Né? Então, ter a preocupação com a comunicação com as outras áreas. Né? Por exemplo, eu sempre fui muito refratário da ideia que direitos humanos era uma disciplina de direito. Né? Você sabe disso. Eu sempre achei importante a gente ter diálogo com as outras áreas, com a história, com a antropologia, enfim, com as demais carreiras que conversam, que dialogam os direitos humanos. Isso enriquece demais. Né? Por exemplo, no programa de mestrado na Federal, a gente tem professores de geografia. Né? Eu entender a lógica, por exemplo, do bioma do Pantanal, eu entender questões da terra, né, me Uhum. traz, né, uma compreensão muito maior para entender os problemas relacionados, né, à terra. Né? Entender como que eu faço uma proteção mais eficiente do meio ambiente. Porque, por exemplo, o bioma do Pantanal não é um bioma único. Né? Ele é relacionado a pelo menos 3 biomas: ao Cerrado, à Mata Atlântica e à Amazônia. Né? Então, se você não resolver o problema desses 3, né, você não resolve o problema do Pantanal. Então, a proteção do Pantanal passa pela proteção dos outros 3. Né? Então, entender essa Perfeito. lógica, se eu sou um legislador e vou fazer a lei do Pantanal, né, e eu vou ter a restrição do território do Pantanal, não vai adiantar de nada aquela legislação que eu vou fazer. Tá? Porque eu vou ter o impacto dos outros biomas em relação ao Pantanal que eu não consigo identificar. Então, esse diálogo com as outras áreas, né, ele é fundamental para que a gente tenha uma compreensão e que a gente possa, na condição, por exemplo, de legislador, né, ou de iniciativa popular, né, ou de crítica a uma determinada legislação, ter uma maior efetividade. Então, eu acho a doutrina tem que voltar a doutrinar. A gente tem um grande problema que a doutrina repete a jurisprudência na atualidade, que isso é ruim, isso empobrece o direito. Né? Definições não devem ser dadas por lei e muito menos por jurisprudência.
A jurisprudência tem que agasalhar e tem que escolher a boa doutrina. Então, precisam ter pessoas pensando e criando doutrina, né? E não apenas copiando decisões judiciais. Né? E aí, nesse Que muitas vezes... sentido, pesquisas sobre jurisprudência são muito interessantes para você retroalimentar um debate sobre a doutrina. O que a jurisprudência está fazendo e o que a gente acha que deveria fazer, por exemplo. Exatamente. Então, são pontos aqui que eu acho que para o pesquisador, né, para o aluno, né, aquela pessoa que está querendo enveredar pela parte da educação, precisa estar atento, né? Ou seja, entender as regras do jogo, né, criar o hábito, né, de publicação e de pesquisa, vincular a parte de pesquisa à extensão, né, que é o que eu acho que traz um retorno para a sociedade, né, entender o seu lugar dentro do processo educacional, a questão política, né, participar de esferas de representação e de coordenação. Eu acho que todo professor de mestrado tinha que ser coordenador uma única vez, pelo menos, né, um mandato pelo menos de um ano, porque daí com isso ele compreenderia as angústias e as obrigações que o coordenador tem. Isso facilitaria demais o diálogo do coordenador com seus professores, principalmente em programas grandes que a gente tem ainda, né? Por exemplo, USP, PUC, etc. Né? E acho que, fundamentalmente, as pessoas têm que fazer aquilo com amor e com aquilo que elas gostam. Né? Legal. Se a pessoa não tem vocação para uma determinada atividade, ela tem para outra. Né? A gente tem que descobrir a nossa vocação. Né? Então, seja um professor se você ama ser professor. Né? Não porque você surgiu a oportunidade e não tem mais nada para fazer. Né? E se surgiu a oportunidade, procure absorvê-la. Né? Procure fazê-la da melhor forma possível. Né? Existem excelentes advogados que são felizes sendo exclusivamente advogados. Tem professores que são muito felizes e realizados sendo 100% professores, né? 100% pesquisadores, e tem pessoas que sentem a necessidade de participarem um pouco de cada atividade dessas. Né? Eu sempre chamo a atenção que muitas vezes os alunos, né, perguntam, né? Tem duas perguntas que são engraçadas. A primeira, professor, você é só professor? Né? Então, querendo dizer que se você não é só professor, você não trabalha. Né? Primeiro ponto. Né? O segundo, né? Quando você fala que você é professor de direitos humanos, daí eles olham, né, que eles conseguem enxergar o civilista, o professor de direito constitucional, né, tal. E perguntam assim, mas o que você faz com direitos humanos? Aí eu brinco, eu falo assim, eu faço tudo. Né? Daí eles olham assim, né, falam assim, olha, e eu começo a mostrar o tamanho de direitos humanos, que muitas vezes, principalmente na graduação, é mal interpretado como sendo um direito penal, né, específico para proteger o que tem de pior dentro da sociedade. Né? E eu vou mostrar que não. Os direitos humanos defende o que é essencial e mais importante na sociedade, mesmo que em determinados momentos defenda e precise defender pessoas, né, que cometeram erros, às vezes graves erros para a sociedade. Né? Acho que Legal. é isso. Ótimo. Então, eu vou para a última pergunta, Vlad, e depois, se você quiser completar com qualquer outra coisa que você achar importante, para fechar a nossa entrevista. Eu ia te perguntar o seguinte, o que é um pensamento crítico e como que um professor pode desenvolver isso com os alunos, né? Como que um professor pode construir essa habilidade de realizar um pensamento crítico? Bom, aí a gente tem que separar algumas coisas, né? A gente pode falar sobre o pensamento crítico enquanto referencial teórico, né? E aí você tem um pensamento alinhado, né, a uma ideia, né, de origem marxista, né? Então aí é um referencial teórico, né, que aí eu diria que a pessoa que falar sobre o pensamento crítico nesse ponto seria um stricto sensu, né, seria algo específico. E, genericamente, quando as pessoas falam de pensamento crítico, né, é algo que não está necessariamente nesse referencial teórico, mas também pode estar nesse nesse referencial teórico, né, que é ser uma pessoa engajada, né, ser alguém que
não toma aquele fato como um fato dado, mas vai checar a informação. Alguém que vai procurar analisar, não porque João falou, mas porque ele efetivamente foi checar as informações, ler sobre aquilo e dizer que é bom, né? A gente sabe que muitas vezes no mestrado alunos querem ter uma leitura mais rápida e aí leem um determinado autor que é mais difícil alguém que faz uma leitura desse autor, então lê em segunda mão, né, aquele determinado autor, né? Então isso não faria parte de um pensamento crítico, né? Não vou dizer que a pessoa precise ler em alemão, né? Mas ela pode ler uma tradução bem feita, né? Por exemplo, em espanhol ou mesmo em português. Geralmente, dependendo da editora, tem que tomar cuidado, né? Mas, de qualquer jeito, você, na busca na internet, você consegue saber quais são as melhores traduções. As pessoas comentam sobre isso. Em sala de aula, os professores também falam sobre isso. Olha, lê essa tradução, não leia essa, né? Tal, né? Então, esse pensamento crítico ele passa, por exemplo, de você não tomar as coisas como papagaio de pirata, né? E eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, né? Por exemplo, o camarada fala assim: a prisão do depositário infiel ela é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica. Tem livros que falam sobre isso e tem muitos professores que repetem isso em sala de aula. Aí eu chego e falo o seguinte: me mostra aonde no Pacto de São José da Costa Rica está escrito que depositário infiel não pode ser preso, que eu pago o jantar, eu dou um prêmio para você, eu faço uma aposta com qualquer um desses, porque as pessoas não foram ler o Pacto de São José da Costa Rica, tá? O Pacto de São José ele vai falar que é proibida a prisão por dívidas, né? A prisão civil por dívidas, e não do depositário infiel. E o depositário infiel não está preso por dívidas, né? Porque se ele pegar o bem que lhe foi garantido e ele entregar, né, ele não é preso. Ele é preso quando ele some com o bem. Então, ele é preso por quê? Porque ele foi confiado como fiel depositário daquele bem e ele sumiu com aquele bem. Geralmente é um carro. Tem uma busca e apreensão na casa dele, né? O que ele faz? Põe na casa da namorada, do pai, do amigo, né? No escritório e some com aquele bem até ele ter condição de pagar aquela mensalidade, né? Ou seja, do financiamento que está atrasado, né? E por isso que se prende a pessoa para que o bem apareça, né? Para que, né, não suma. Não vou entrar na discussão sobre o cara ter ido para comprar um carro e virou fiel depositário, né? Porque os bancos, obviamente, não são bobos, né? E tem bons advogados que fazem uma dupla garantia, né? Então, pega o cara. A garantia dele é o carro, né? Então, o cara vai fazer o financiamento, ele tem que garantir com o carro. Se ele não pagar, toma o carro. E qual que é a segunda garantia? Bom, e se ele sumir com o carro? Eu prendo o cara, né? Então, ele tem duas garantias. Algo que foi depois declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas durante muito tempo foi uma prática rotineira no nosso país, né? Mas vejam, é um tema super importante, mas as pessoas continuam falando que o depositário infiel é baseado, né, no Pacto de São José, o que não é uma verdade. Então, o pensamento crítico nesse lato sensu seria a pessoa ir checar a informação, né? Não pegar tudo que se diz como verdade, mas procurar, né, principalmente hoje com a internet, que a gente tem condição de ter acesso a muitas informações, nem todas boas, né? A gente tem um monte de fake news, né? Um monte de material ruim, né? Eu estava pensando isso, né? Você tem que uma dessas dimensões do pensamento crítico é você distinguir o que é fake news acadêmica e o que é, né, saber científico, conhecimento. O que é conhecimento? Você saber o que é informação, o que é conhecimento, né? Então, conseguir diferenciar. Então, quando eu falo, por exemplo, das metodologias, é justamente isso. O professor ser um protagonista para poder dialogar e ensinar esse caminho para os alunos. Por quê? Antigamente, o professor chegava na sala de aula e ele ia dar a aula dele, né? Só ele tinha aquele conhecimento, só ele tinha aquela informação. O aluno ficava lá como uma pessoa que ia receber a informação, né? Como depositário, né? Você ia lá e depositava aquele conhecimento para o aluno, né? Mas ele não tinha o conhecimento daquilo até você chegar e despejar aquele
conhecimento sobre o aluno. Hoje, você está dando aula, está falando sobre o Pacto São José, o camarada está no seu tablet, no seu computador ou no seu smartphone, sabendo tudo, né? Quando que foi, aonde que fica São José, quais foram os países que assinaram, se o Brasil ratificou, se o Brasil ratificou, que ano que o Brasil ratificou. Então, o professor está sendo checado o tempo inteiro, né? Então, ao invés dele ficar disputando conhecimento com o Google e com os alunos, é muito mais produtivo ele utilizar essa ferramenta, fazer com que os alunos pesquisem, que os alunos descubram, porque isso, no sentido de fixação, é muito mais produtivo. Então, ao invés de eu ficar dando aula expositiva, falando de uma coisa que eles estão ali buscando na internet e pegando a informação toda no site, né? Eu não vou conseguir decorar o site inteiro da Corte Interamericana, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, é melhor que eu faça perguntas críticas, que eles precisem raciocinar, né? Que eles precisem, né? Não vou buscar a data que foi, né? Ou o lugar, né? Que ele busca lá rapidamente e acha, né? Mas fazer perguntas que eles vão ter que raciocinar usando essas informações que eles têm acesso imediato. Então, passa por isso, né? Então, na minha visão, né, você tem essa complementação, e daí porque o professor tem que ter essa preocupação de usar as tecnologias a seu favor e não disputar com o Google ou disputar com os alunos que estão lá levantando tudo que o professor está falando em sala de aula. Perfeito, Vlad. Quer dizer, eu compreendi aqui que, então, né, uma maneira do professor desenvolver esse raciocínio crítico com os alunos é construir o conhecimento junto com eles, né? Nesse mundo que nós temos, né, esses meios tecnológicos como dispositivos. Antigamente, talvez, se fosse na biblioteca, vamos aqui, Exato. cada um pega um livro diferente, vamos ver o que cada um fala, vamos fazer um debate aqui. Hoje você pode usar essas ferramentas, mas uma maneira de você treinar os alunos, né, construir um pensamento crítico, é você exatamente construir, né, esses processos junto com os alunos. Muito legal. E humano, né, também, que é importante. A gente tem que preparar as pessoas para serem solidárias, né? Tem que preparar os alunos para pensarem no coletivo, né? E não pensarem, por exemplo, um dos grandes problemas dos IUPs, né, ou seja, da minha geração, era o individualismo, né? Ou seja, ele buscava a solução para ele, não para a sociedade, né? O sucesso era dele, a vida alucinante, não sei o que, era dele, né, tal. Mas não uma preocupação de sustentabilidade das futuras gerações, etc. Eu acho que isso veio, essa preocupação, eu comecei a observar isso mais adiante, ou seja, já a nível de mestrado e doutorado, mas não na graduação, né? E acho que isso você tem como colocar esses valores, né, no ensino médio, fundamental, mas também na universidade. Por isso que eu acho que, se você coloca esse tipo de conceito e valores numa determinada comunidade, ela depois é solidária no sentido de fazer doações, né? De ver que aquilo que foi investido nela gerou, né, resultado, e que ela pode ser também transformadora, né, em diversas outras vidas, né, que vão ter aquela possibilidade. E que você não vai permitir que apenas quem possa pagar, né, tenha aquele determinado conhecimento. Então, por isso, né, que outras pessoas precisam contribuir para a formação, né? Para que a tuition, né? A mensalidade, seja um valor menor e não seja o critério de seleção das pessoas para aquela determinada instituição de ensino superior. Seja ela qualquer dos modelos que existem aí no país, né? Ou seja, que a gente tem do ponto de vista privada, né? Você tem instituições que são comunitárias, você tem instituições que são confessionais, você tem instituições que são de capital aberto, de capital fechado, né? Não estou colocando as públicas aqui, que eu acho que tem uma outra perspectiva e um outro projeto, né? Legal. Bom, essa entrevista aqui com meu amigo Vlad, né, o professor Vladimir Oliveira da Silveira, que a gente está aqui discutindo a educação no Brasil, sobre várias perspectivas. Então, eu queria te agradecer, Vlad, pelo tempo
que você disponibilizou aqui para conversar sobre esse tema, que é tão importante, né? Para a gente Claro. poder pensar aí o futuro, né? Porque a educação também ela se liga diretamente com o futuro, que é um processo. Então, Com certeza. agradeço a sua participação e espero nos encontrarmos mais vezes para debater aí diversos temas. Claro, prazer enorme, né? Conta comigo e parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Um forte abraço. Em épocas de Covid, né? Então, um forte abraço, né? Infelizmente, à distância. Exato. Um abraço também. Valeu, Vlad.